Vamos ler o capítulo de João 14, do 1 ao 3. Começando o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oremos. Senhor Deus e bondoso Pai, obrigado por termos a Tua palavra, que possamos ler e edificar-nos nela. Por favor, abençoe a pregação de hoje, para que sejamos edificados e consolados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos manter as Bíblias abertas no texto de hoje. E nós lemos João 14, um trecho em que Jesus está falando aos seus discípulos. Ele está tentando confortá-los, ele está tentando trazer consolo para eles. Está chegando a hora em que ele deixaria este mundo, em que ele deixaria os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles mais próximos. E muito além de estar tratando apenas dos seus discípulos, dos seus seguidores, o que nós temos aqui é Jesus tratando de um problema que aflige toda a humanidade. Jesus aqui está tratando de um problema que persegue, tortura boa parte das pessoas no mundo. Ele está falando sobre o coração turbado, ou podemos dizer o coração perturbado, o coração agitado, um coração inquieto. E essa talvez seja a coisa que mais aflige a humanidade hoje. A partir daí nós temos depressão, ansiedade. Existe hoje no mundo, eu digo mundo ocidental, incluo aí o Brasil, os Estados Unidos, Europa, existe uma verdadeira epidemia de depressão. Hoje você vai no médico, você não está passando bem, rapidinho, o médico passa uma prescrição para você para tratar a sua depressão. Depressão nada mais é do que um coração turbado. Jesus está falando aqui: não se turbe o vosso coração. Está dizendo, olha, não precisa ficar turbado, perturbado, agitado, deprimido, oprimido, não precisa, não há motivo para isso. Ele está tratando desta forma, porque o ser humano é uma criatura muito inconstante, muito volúvel, muito estável. A gente, um instante, estamos felizes da vida, acontece alguma coisa e a gente vai para o outro lado do espectro, a gente de grande alegria vai para grande tristeza. Só a gente vê a vida de uma criança, a criança está chorando lá, você mostra um pirulito, um doce, um sorvete, pronto, mudou tudo, está tudo maravilhoso, sorriso no rosto. E muitas vezes nós vamos de um lado, de um extremo para o outro, porque nós somos pessoas instáveis. O ser humano, ele tem essa tendência, essa propensidade. Temores e dúvidas e incertezas e os problemas da vida vêm chacoalhar a gente e vêm justamente fazer isso aqui. Ele vem turbar o nosso coração. Então Jesus aqui está trazendo a solução. A solução, como sempre, ela está em você confiar, descansar, você se firmar em Deus. Lá em Salmos 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aqui o que o salmista está dizendo é que tem gente que confia, quando fala aqui carros e cavalos, ele está falando sobre exércitos. Eles confiam na força do homem, no poder do homem. E tem gente que confia nisso, confia no dinheiro. Tem gente que confia na saúde, na força, nas influências, nos amigos que tem, nos contatos que tem, da riqueza que tem, da influência que tem. E quando essas coisas são passageiras e elas se vão, aí lá vem a perturbação, porque aquele amigo lhe decepcionou, o dinheiro acabou, aquela posição ela se foi, e todas essas coisas passageiras não são firmes em que podemos confiar. No Salmo 23, versículo 4, salmo conhecido: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Então aqui o salmista falando que mesmo andando no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, nós não precisamos estar perturbados, nós podemos ter paz, nós podemos ter paz em nosso coração. E aqui Jesus falou: não se turbe o vosso coração. O oposto de não ter o coração turbado é ter o coração em paz. Ter o coração em paz. E é isso que o homem almeja, é isso que o homem quer. E hoje nós vamos falar justamente sobre como ter paz no coração. Semana passada eu mencionei que uma frase que Jesus disse, ele disse assim para os seus apóstolos: a minha paz vos dou, não como o mundo dá, indicando que há tipos de paz. A paz do mundo, que é uma paz passageira, é uma paz circunstancial, mas aqui estamos falando de uma paz verdadeira, uma paz profunda. E Jesus começa então, a partir desses 3 versículos que nós lemos, eu quero trazer alguns ingredientes muito importantes, que são a base para termos paz no coração. E se você está aqui, você provavelmente sabe que eu estou falando do que é ter um coração turbado, um coração perturbado, inquieto. Se você não sabe, então não está muito longe o dia que você saberá, porque isso é algo comum para a natureza humana. Olhe comigo então o primeiro desses ingredientes. Versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes em Deus. Note que aqui não é uma pergunta que ele está fazendo. Aqui ele está fazendo uma afirmação. Aqui ele está dando uma ordem. Aqui ele está dizendo: creia em Deus. Creia em Deus. Então a primeira coisa para a gente ter paz no coração é a gente tem que crer em Deus. Crer em Deus. Alguém que não tem paz no coração é alguém que não está crendo em Deus. Quem não crê em Deus é aquele que se rebela contra Deus e não tem paz. Eu nunca vi uma pessoa rebelde a Deus ter paz. Nunca vi. A Bíblia fala que não há paz sem Deus, e na prática nós constatamos isso. Salmo número 2, versículo 1 diz o seguinte: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Note aqui que fala: por que se amotinam? O que é amotinar? Amotinar é justamente você agitar, é você não ter paz, é você buscar conflito. Essas pessoas, elas não tinham paz, estavam amotinando, estavam se rebelando. Olha o que elas falavam: eles estavam se consultando juntamente contra Deus. Eles não estavam crendo em Deus ou esperando em Deus, eles estavam indo contra Deus. E mais tarde no versículo 3 fala o que eles repetiam: rompamos das nossas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Eles queriam se ver livres de Deus, eles queriam romper as ataduras e as cordas, eles queriam se ver livres e libertos de Deus. Gente, olha, nós somos livres, mas estamos livres do pecado, mas estamos atados a Cristo. Devemos estar atados e amarrados com cordas a Cristo. A nossa liberdade não foi comprada para termos liberdade de Cristo, mas para sermos livres para Cristo. E aquele que não crê em Deus, não confia. Aquele que não crê em Deus, precisa carregar nas suas próprias costas os cuidados e as preocupações e os temores desta vida. Todos nós temos isso. Cada faixa etária, crianças e jovens e adultos e solteiros e casados e idosos e pais e mães e avós e todo mundo aqui tem preocupação. Não existe um pai e uma mãe que não se preocupe. Não se preocupe com seus filhos, eles estão bem, e se ficarem doentes, e eu vou poder tomar conta deles, e vai haver, todo mundo se preocupa, todo pai de família, toda mãe, todos nós que trabalhamos, nós pensamos: eu vou ter emprego amanhã. E essa crise, muita empresa fechando aqui, mas você vê aqui em Maceió andando, é uma tal de aluga-se, vende-se, está todo mundo vendendo, alugando, negócios fechando, muita gente perdendo emprego. Isso sabe o que traz? Traz preocupação. Traz preocupação. Alunos: eu vou passar de ano, eu vou fazer bem na prova, eu vou passar no Enem, eu vou entrar na faculdade, eu vou passar no concurso, eu vou ter um emprego. Todas essas coisas
vem perturbar o nosso coração. Agora, eu ficaria muito preocupado se tem alguém aqui que não tem preocupação nenhuma. Pastor, eu estou nem aí, se eu tenho emprego, se eu não tenho emprego, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se meu filho está bem, se está mal, se eu não esquento com nada. Está errado. Está errado. Todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo tem algo que precisa estar buscando, correndo atrás e fazendo. Mas quando a pessoa não crê em Deus, todo esse peso, toda essa carga, toda essa preocupação recai aqui, ó, nos nossos ombros. Todas as preocupações da vida recaem sobre nós mesmos. E aqui Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Número 1, credes em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus que Ele tem cuidado por vós. Creia em Deus que Ele cuida de vós. Creia em Deus que Ele sabe a sua situação e o que você precisa. Quando a gente passa a vida precisando confiar em nós mesmos, eu não estou aqui advogando a irresponsabilidade. Nós somos cooperadores e colaboradores com Deus. Deus faz a parte dele quando nós fazemos a nossa parte. Mas tem pessoa que quer deixar Deus fora disso. E o resultado é um coração turbado, é um coração preocupado. Isso vai levar à depressão, isso vai levar à ansiedade, porque está carregando todo o peso nas suas costas. Primeira coisa, creia em Deus. Jesus continua: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso é interessante. Não só precisamos crer em Deus Pai, mas também temos que crer em Deus Filho. Agora é interessante porque a Bíblia fala que ninguém vai ao Pai sem ser através de Cristo. Nós lemos em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele falou: você crê em Deus? Se você perguntar a muita gente: você crê em Deus? Ah, sim, eu creio em Deus. Se você perguntar qualquer pessoa de qualquer religião, eles vão dizer: eu creio em Deus. Pode não ser o Deus da Bíblia, mas eles creem em um Deus. O problema é que mesmo o Deus da Bíblia só se tem acesso a Deus Pai através de Deus Filho. Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Mais tarde, alguns versículos, no versículo 9, Jesus falou: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então veja bem, você crê em Deus, crê também em mim. Porque o Pai e Cristo são um. São iguais. E nós não podemos crer em Deus sem crer em Cristo. E Cristo nos leva ao Pai, e Cristo nos leva à salvação através do Evangelho. Foi Cristo que desceu do céu, foi Cristo que nasceu de uma virgem, foi Cristo que viveu como um de nós, foi Cristo que foi tentado em todas as coisas. Toda tentação que você e eu passamos, toda tentação que nos vem, Cristo passou por aquilo, porém sem pecado. E Ele viveu aqui na terra 30 e poucos anos. Ele foi para a cruz, se entregou para ser o nosso pagamento, o pagamento perfeito de uma vida perfeita, uma vida sem pecado, que era o preço para o céu. A Bíblia fala que nenhum de nós, não há homem vivo que tenha uma vida boa bastante para merecer o céu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque não há um justo sequer, nenhum, não há. Então Cristo precisou vir, e Cristo precisou pagar o preço, mas para pagar o preço, Ele precisava ter uma vida perfeita, e foi isso que Ele viveu, e foi por isso que Ele morreu, para ser a nossa propiciação, para ser a nossa redenção, para pagar o nosso preço completamente. Não ficou faltando nada, não ficou sobrando nada, foi perfeito, foi pago por inteiro. As últimas palavras que Cristo falou na cruz antes de entregar o Espírito foram as palavras tetelestai. Tetelestai era um termo usado pelos romanos, que era colocado no documento do prisioneiro. Naquela época você era preso e ao lado da sua cela, do lado de fora,
era colocado como se fosse uma tabela, uma prancheta, e lá havia a sua sentença, havia ali o seu crime, havia ali a sua ficha. Enquanto você estava preso, pagando a sua pena, ali ficava você preso e a sua ficha pendurada ao lado da entrada da cela. Quando você cumprisse o seu tempo, eles tomavam aquela ficha e eles escreviam naquela ficha: tetelestai, está pago, está pago. Aquele homem agora é livre, porque ele pagou o preço dos seus crimes. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou tetelestai, indicando que todo o pecado de todo mundo, das pessoas que haviam viviam ou viriam a viver como nós hoje, todo o pecado havia sido pago, quitado, cancelado, anulado. A pena foi paga. E Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque ninguém vai ao Pai sem Cristo. Como podemos ter paz no coração? Crer em Deus, crer em Cristo, crer no céu. Creia no céu. Seguindo aqui a sequência, versículo 2: na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você já parou de vez em quando e contemplou, pensou, meditou que existe um céu? E que se você é salvo, se você aceitou Jesus como seu Salvador, se você lembra do dia, da hora, do local, do que você creu, que você recebeu, que você está a caminho desse céu, você está indo para lá. E aqui temos as palavras do apóstolo Paulo, e segundo Jesus é uma cura para o coração perturbado. Em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você já parou para pensar que Deus criou toda a terra em quantos dias? 6. Em 6 dias Deus criou essa maravilha chamada criação, com toda a sua beleza, sua magia no bom sentido, claro, com vida, com cor, beleza, perfeição. 6 dias. Imagina o que Deus não fez em 2000 anos. Jesus falou isso um pouco mais de 2000 anos atrás. Gente, se Deus fez tudo isso em 6 dias, o que Deus não fez? O que Deus não fez em 2000 anos? Agora note o seguinte: 1 Coríntios 2,9 fala aqui, são as que Deus preparou para o que o amam. No versículo 2 que nós lemos em João 14 fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Então veja só, não só Deus está preparando coisas que a gente não ouviu, não viu, nem imaginou, mas Jesus está preparando. Deus Pai e Deus Filho estão preparando não só coisas maravilhosas, mas Jesus aqui está preparando uma morada. Essa palavra morada se refere a um local de habitação individual. Não está falando sobre, por exemplo, a criação. Está falando ali sobre um local para você habitar no céu. Um lugar específico para você. Uma morada. Vou preparar-vos morada. Morada é o lugar onde você mora. Nós não moramos na criação. Nós moramos entre a criação. Mas morada é um lugar específico onde nós habitamos. Você já parou para pensar como é que vai ser a sua morada nesse lugar fantástico que Deus está criando há 2000 anos? Você já parou para pensar? Não, você não parou para pensar, porque a Bíblia fala que não subiu no coração do homem, nem imaginou. Mas você está a caminho deste lugar.
Jesus está falando aqui: não se turbe o vosso coração, creia no Pai, creia em mim, em Cristo, creia também no céu, creia na morada no céu. Agora, essa morada eu costumo dar o seguinte exemplo: Jesus vai preparar uma morada, Ele vai usar o material que nós juntarmos aqui na terra. É o que a Bíblia chama de juntar tesouros no céu. Se a gente viver uma vida que agrada a Deus, em obediência a Deus, que reflete Deus, que glorifica a Deus, então nós estaremos juntando tesouros no céu. E é destes tesouros no céu que Jesus vai preparar uma morada. Pastor, eu pensava que todo mundo no céu ia morar todo mundo junto num grande familhão lá, ia ser todo mundo. Gente, ali é céu, não é inferno, não, é céu. É céu. No céu não vai ser todo mundo igual, no céu não vai ser um grande kibbutz, não. No céu não vai ser um grande república de estudantes, não, todo mundo ali com beliche, não. No céu haverá moradas individuais. Agora eu pergunto, como é que vai ser a sua morada? O que foi que você juntou no céu? Qual o tesouro que você tem no céu? Se você só mandar para o céu 50 tijolos, 2 telhas brasilite e 2 ripas, você vai ter uma linda casinha de cachorro para você morar. Eu vou preparar a morada, Jesus vai preparar. Agora, o que você está juntando no céu? Qual o tesouro que você está acumulando no céu? Você não pode chegar no céu e falar: Jesus, eu não gostei, está muito pequena a minha casa, eu não gostei. Você vai ouvir o seguinte: eu só pude trabalhar com o que você mandou. Então faz isso, deixa eu voltar e juntar um pouquinho mais. A gente junta nessa vida. Você junta agora. Porque depois que entrarmos no porvir, o que está lá está, o que não está, não está. E a beleza é essa: não vai nem aumentar e nem diminuir. Se você tem um belo tesouro, beleza. Lá a inflação não vai atingir. Jesus falou: o ladrão não rouba, o ferrugem não corrói, a traça não rói. Bom, pois é. Nem desaparece, nem decresce, mas também não aumenta. É o que é. O que você juntou está juntado, o que não juntou não vai juntar mais. Pense nisso. Pense nisso a próxima vez que nós somos tentados a fazer algo que vai tirar do nosso galardão. Pastor, perder galardão? Perder galardão. O tribunal de Cristo, se você ler lá em 1 Coríntios, vai dizer que aqueles que têm as suas obras são madeira, feno e palha, estas se queimarão no fogo, e os tais sofrerão detrimento, sofrerão perda. De quê? De galardão. Ali não está falando sobre salvação. Tanto que fala logo depois: tais serão salvos, mas vão sofrer perda. De quê? De galardão. Você juntou 100 tijolos hoje, amanhã você faz uma burrada, perde 50, ou perde 100, ou pior, fica devendo 50. Isso não é salvação, é galardão. Salvação é pela graça através do que Cristo fez. Mas no céu há moradas, e nessas moradas nós vamos habitar para sempre. E essas moradas serão preparadas, estão sendo preparadas por Cristo com aquilo que nós levamos, e nós podemos ir a qualquer momento. Ou nós vamos pela morte, ou nós vamos pelo arrebatamento. Profeticamente falando, não falta acontecer mais nada para Jesus voltar. A última peça que faltava no quebra-cabeças profético era o ressurgimento da nação de Israel, que aconteceu em 1946. Acabou-se, não falta mais nada. E a cada passo que nos aproximamos, a cada dia que passa, falamos sobre isso sexta-feira na reunião dos homens, a cada dia que passa a gente vê sobre terremotos e doenças e fomes e guerras e nações se levantando contra nações. Gente, é a Bíblia que está acontecendo no jornal, na televisão, no noticiário. Cada dia, a qualquer momento, Jesus pode voltar. A qualquer instante, a qualquer dia.
E se Ele não voltar da mesma forma, a qualquer momento, a qualquer instante, você e eu, nós podemos morrer. Nós podemos estar sentados aqui, essa barra aqui não está muito bem afixada, pode cair aqui, pegar essas pessoas sentadas na primeira fileira aqui, despachar eles para onde eu não sei, mas para algum lugar. Aquele ventilador ali está solto, pode sair as pás e sair cortando a cabeça ali daquele grupinho. O irmão Márcio está precisando correr já, estou brincando, é só uma ilustração, Gente, a qualquer instante, fala, pastor, você está querendo me confortar com a morte? Paulo falou, para mim morrer é ganho, é lucro. Gente, para o crente, para o salvo, morrer está com quem? Está com Cristo. Agora, se você é crente, está sentado aí e fala assim, eu vou estar com Cristo, eu sugiro você reavaliar bem a sua posição. Se para vocês olhar para Cristo, contemplar o rosto do seu Salvador é motivo para uma coisa não está muito certa. O coração está turbado, pense nisso. Credes em Deus, credes em Cristo, creia no céu. Gente, o céu é um lugar real. E se você é salvo, você está a caminho. Você está a caminho dele, a caminho do céu. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai levar a gente para onde? Para o céu. Gente, olha, creia em Deus, creia em Cristo, creia no céu e creia que Jesus está voltando. Jesus está voltando, como eu disse, Ele pode voltar a qualquer momento. É um lugar bom, é o céu, um lugar bom. Pela morte ou pela vinda de Cristo, Ele virá. E nós estaremos onde Ele estiver e Ele estará no céu. Olha comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 diz assim: dize-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora olha o que fala o versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabe por que o apóstolo Paulo escreveu isso para os Tessalonicenses? Para consolá-los, para confortá-los, para trazer paz ao coração deles. Se você está com seu coração turbado, se você está sem paz no coração, essas palavras devem nos trazer conforto e consolo e paz. Que palavras? Essas palavras que Jesus está voltando. Note como Paulo escreveu aqui no versículo 15: nós, os que ficarmos vivos. Olha o que ele fala no 17: os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Paulo já esperava nos dias dele, Paulo já guardava na vida dele que Jesus ia voltar e ia arrebatá-lo. Claro, não foi o caso, estamos aqui ainda, mas Paulo já cria na iminente, na próxima, na imediata volta de Cristo. Eles viviam na expectativa, e essa expectativa deveria trazer consolo e conforto. Você, quando está aperreado, perturbado, pense nisso: Jesus vai voltar a qualquer momento. Qualquer momento. Gente, se Paulo já esperava, muito mais próximo está esse dia agora do que estava na época de Paulo, e Paulo já o esperava. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Logo após o arrebatamento, haverá um período de 7 anos. A Bíblia fala sobre 2 trajetos históricos. Os que foram arrebatados, todos aqueles que foram salvos desde Adão e Eva até o último, não sabemos, mas todos esses
serão arrebatados e estarão juntos nos ares, como lemos aqui, com o Senhor. E durante 7 anos nos ares do céu haverá 2 coisas. Primeiramente haverá o tribunal de Cristo, onde todos os salvos, só vai ter gente salva no tribunal de Cristo, onde todos os salvos estarão reunidos, e Cristo no tribunal irá julgar a vida de cada um, não para decidir quem vai para o céu ou não, porque já está no céu, já é salvo, já está com Cristo, para julgar as obras, para determinar o galardão. Depois disso, haverá as bodas, uma grande festa, celebração. Sim, haverá comida. Sim, haverá bebida, não alcoólatra, claro, mas haverá bebida. Com certeza haverá coxinha e empanada, e haverá outras coisas desse tipo. Mas será uma grande festa. Durante esse tempo, esses 7 anos, aqui na terra, o anticristo estará reinando e dissolando e destruindo a terra, perseguindo o povo de Deus, perseguindo os salvos e destruindo a criação de Deus. E depois de 7 anos, quando o anticristo juntar os exércitos do mundo para ir de encontro com Jesus em Jerusalém, Jesus vai voltar triunfante do céu. Ele estará à frente de um grande cavalo branco, a Bíblia fala, e nós os salvos, nós que passamos pelo tribunal de Cristo, nós que passamos pelas bodas, estaremos vindo, voltando, retornando com Cristo, também em cima de cavalos brancos, para reinar por 1000 anos aqui na terra. E a Bíblia fala que pela palavra da sua boca, ele vai desfazer todo aquele exército, e vai destruir todos aqueles homens maus, e os ímpios e os inimigos de Deus serão destruídos pela palavra da sua boca. E vai estabelecer um reinado que vai durar 1000 anos na terra. E os sobreviventes, aqueles que não estão nesses exércitos ímpios, eles adentrarão o milênio e repopularizarão, ou algo assim, a terra. Irão repopular a terra com Cristo reinando, e nós que fomos salvos estaremos reinando com Ele. Agora a sua posição naquele reino vai depender de como você viveu aqui na terra. Você pode ser um governador, você pode ser um gari glorificado, você pode ser a vassoura do gari. Já pensou nisso? Mas a sua posição no reino vai depender de como você viveu a sua vida aqui na terra. A sua posição no reino vai ser determinada no tribunal de Cristo. Eu imagino que vai ter muito irmãozinho nas bodas sem muito apetite. Ô irmão, por que você está triste? Não, é porque eu recebi aqui minha posição no reino. Tu vai ser o quê? Eu vou ser a vassoura do gari. Ah, que bom, eu sou o gari, vamos treinar? Gente, nem todo mundo, né? O céu não vai ser igual para todo mundo, e o reino, nem todo mundo vai ter a mesma posição. Jesus falou: bom e fiel servo, fosse fiel no pouco, fiel será no muito, eu lhe darei poder sobre 10 cidades. E o próximo falou: você vai ter poder sobre 5 cidades. É isso que ele está falando. Você foi fiel com o que Cristo lhe deu aqui na terra, você foi fiel ao evangelho que lhe foi confiado, você contou com as pessoas, você brilhou a sua luz, você salvou, ou você simplesmente viveu? Jesus, obrigado, você me salvou, agora eu quero viver minha vida, fazer dinheiro, fazer uma carreira, estudar, ter uma família, deixa eu em paz. Gente, nada de errado em estudar, fazer dinheiro, ter carreira, ter família, mas isso não é o motivo principal pelo qual Deus lhe deixou aqui na terra. Deus lhe deixou aqui na terra para salgar e para brilhar e para glorificar o seu nome. E é sobre isso que nós seremos julgados. Sobre isso. E seremos julgados e está determinado a sua posição e o seu galardão no tribunal de Cristo. E por 1000 anos ele vai reinar sobre a terra. Está desencorajado? O coração está perturbado? Lembre-se que existe um Deus, existe um Salvador, existe um céu, e Jesus está vindo para nos buscar.
E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Ele está vindo, gente. Jesus está vindo para buscar você. Se você é salvo, Jesus está vindo buscar você, para estar com Ele para sempre. Semana passada falamos sobre preparação. Nós podemos viver cada dia nos preparando. E quando nós olhamos para a eternidade, e quando nós olhamos para o quadro maior, podemos ter paz no coração. Vamos a ter um coração turbado. Os problemas deste mundo, eles se diminuem e encolhem e desaparecem quando enxergamos o grande plano perante toda a eternidade e das grandezas das coisas que Deus nos proporcionou e da majestade das coisas que Deus preparou e do glorioso fato que Jesus está voltando. Jesus está voltando, e os seus problemas, suas preocupações vão fazer assim, ó. Quando você pensa nestas coisas. Mas quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo e de Deus e do céu e da vinda de Jesus, os nossos problemas fazem assim, ó. E por mais insignificante que seja o nosso problema, eles crescem, eles amplificam e eles tomam uma dimensão. Por quê? Porque nós estamos olhando para eles e não fitando os olhos em Cristo. Nossos corações são perturbados quando nós perdemos de vista estas promessas de Deus. Que Jesus está vindo para que possamos estar com Ele para sempre. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,